Vamos falar sobre a aura humana. E só para introduzir aqui mais ou menos o assunto, quando comecei a pesquisar sobre as fontes que eu poderia utilizar e sobre esse tema, eu me deparei com uma certa dificuldade de que foi diferenciar as fontes espíritas mesmo com outras fontes espiritualistas que se diferenciam do espiritismo kardecista. Então eu até tive que fazer uma pesquisa bem exaustiva e se tiver passado aqui qualquer coisinha, mas eu acho que não, acho que eu consegui fazer bem essa diferenciação. E a gente vai ver aqui que a aura humana, ela não esse termo, né, aura, ela não é tão utilizada no espiritismo, mas aparece sim em algumas obras de André Luiz, Joana de Ângeles, eu penso que eu tenho aqui uma referência, de autores conhecidos. Apesar de não aparecer tanto, aparece algumas vezes. Quando fala sobre o passe, sobre o próprio perispírito, magnetismo, muitas vezes aparece mesmo esse termo, aura. Então vamos começar aqui com uma definição da aura humana. Aqui é do livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. Todos os seres vivos, dos mais rudimentares aos mais complexos, se revestem de um halo energético que lhes corresponde à natureza. Então, começando com o André Luiz, ele se refere à aura humana como um halo energético que corresponde à natureza daquela pessoa que emana aquela energia. Então, é o envoltório energético, emanação sutil, que circunda todos os seres, formando uma camada de energias ao seu redor. Então, todos nós temos uma aura. É uma radiação que cobre todo o corpo físico, nos envolve, né, da cabeça aos pés, e vamos ver aqui que é geralmente num formato mais oval. Através dela são evidenciadas as emanações da parte física, mental e emocional. Ou seja, essas emanações são influenciadas pela nossa parte física, mental e emocional. Pelos nossos pensamentos, influenciam muito nas características que tem a nossa aura. É uma espécie, como já vimos no primeiro, de halo luminoso, um conjunto de radiações que circunda e interpenetra todo o nosso complexo psíquico. Não é um corpo, é o conjunto de emanações dos diferentes campos multidimensionais ou corpos. Eu vou, acho que já nos próximos slides, fazer a diferenciação entre o perispírito e a aura, que apesar de eles estarem muito relacionados, há uma pequena diferenciação entre esses dois termos. Na medida em que pensamos, automaticamente alteramos o nosso campo celular. Então, a aura, ela como está baseada no nosso pensamento, nos nossos sentimentos, ela está sempre se modificando. Ela não é uma coisa estática. Há 5 minutos eu podia estar com uma aura e agora que eu já cheguei aqui, já me acalmei, já me energizei, eu já estou com uma aura diferente do que eu estava 5 minutos atrás. Então, é muito dinâmico. Todos os estados de bem-estar e de enfermidades são consequência dos conteúdos mentais e emocionais. Como já sabemos, né, que o pensamento tem influência em todos os nossos estados físicos. Sua multiplicidade de cores, da aura, suas formas e alterações, quando analisadas e estudadas, podem indicar o estado de saúde do ser humano. Como a aura varia de acordo com o nosso pensamento e os nossos sentimentos, a cor muda, a forma, a textura. Então, se for bem analisada, tendo em conta todos os outros fatores que também influenciam, podemos ter algumas indicações, não que sejam completamente corretas, mas pode dar algumas indicações do estado de saúde do ser humano. Aqui também ainda é uma definiçãozinha de André Luiz. Através dela, somos vistos e examinados pelas mentes superiores, sentidos e reconhecidos pelos nossos afins e temidos e hostilizados pelos não afins. Então, a nossa aura é o retrato de quem nós somos, dos nossos hábitos, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Então,
né, mais ou menos denuncia tudo aquilo que nós pensamos e sentimos para os espíritos superiores, que sentem as emanações que nós enviamos através da aura, e também faz com que os espíritos afins, que também têm os mesmos sentimentos e pensamentos, também se sintam próximos de nós, através dessa afinidade. E os não afins sentem aquela repulsão, né? Porque sentem a diferença de vibração. A aura, aqui tem do livro Universo e Vida. A aura é o campo de força que delimita o mundo individual de cada espírito. Então, cada espírito, cada ser tem uma aura completamente diferente. Ninguém nunca tem a mesma aura de outra pessoa. Então, delimita ali, e dependendo também da energia de cada um, é mais extensa. Nós vamos ver aqui no decorrer da palestra, é mais extensa, as ondas magnéticas que enviamos, influencia mais espíritos ou menos, dependendo do momento, dependendo da pessoa. Então, ela delimita o mundo individual de cada espírito, possui densidade própria, peso específico, coloração, sonoridade, velocidade e ritmo vibratório. Então, tem muitas características que diferenciam a aura de cada pessoa. Aqui nós temos algumas representações, né, principalmente na religião católica. Muitas pinturas de santos e figuras de arte sacra mostram suas auréolas. O halo em suas cabeças era uma representação artística da aura de luz que os seres retratados possuíam. Então, é mais ou menos aqui representando a aura desses seres tão iluminados que era a maneira deles representarem a imensa luz que eles irradiavam. Então, qual a diferença entre o perispírito e a aura? Porque muitas vezes nós podemos achar que é a mesma coisa, mas um depende do outro, um está correlacionado com o outro, mas vamos ver aqui a diferença. O perispírito é o princípio intermediário, substância semimaterial, que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo. Kardec nos ensina também que uma das funções do perispírito é transmitir aos espíritos as sensações provenientes da matéria, a dor, o frio, o calor e etc. E fazer com que chegue até a matéria os seus comandos. Por exemplo, provém do espírito a vontade de abrir um livro para ler. Todavia, é o perispírito o responsável por transmitir essa vontade ao cérebro carnal e fazer com que o mesmo inicie uma série de processos fisiológicos que culminarão no ato físico. Agora, o perispírito nós já estudamos bastante, né? Já sabemos que ele é semimaterial e que ele tem mesmo também a imagem do corpo, que ele é como se fosse imagem e semelhança do nosso corpo, assim como a aura, como nós vamos ver, que também é um retrato. Porém, a aura, ela é a emanação do perispírito, como uma chapa quente que espalha calor à sua volta. O perispírito influi diretamente sobre o fluido espiritual que o cerca, produzindo nele fenômenos vibratórios compatíveis com o seu próprio estado vibratório. Radiações energéticas provenientes da conjunção de forças físico-químicas do corpo, do perispírito e, mais importante, radiações mentais do espírito. Então, a aura, eu tenho mais aqui algumas explicações, ela é como se fosse a radiação, a emanação magnética, a radiação do perispírito, do corpo, do perispírito, é aquilo que é mais visível do nosso magnetismo, dos nossos sentimentos, pensamentos, que é transmitido para fora do corpo. Portanto, a aura tem características individuais e expressam o estado evolutivo, moral e intelectual do espírito. Tais radiações interpenetram todo o ser e se expandem além dele, formando o halo de características e cores próprias a cada ser, passíveis de serem observadas por indivíduos com faculdade para tal, a vidência. Aqui no livro Obras Póstumas, nós temos um trecho que exemplifica, que refere mais ou menos isso que nós acabamos de dizer. O perispírito não se acha encerrado nos limites do corpo, como numa caixa.
Pela sua natureza fluídica, ele é expansível, irradia para o exterior e forma em torno do corpo uma espécie de atmosfera que o pensamento e a força de vontade podem dilatar mais ou menos. Então, essa irradiação é que, por vezes, é denominada de aura. Essa irradiação do perispírito para fora do corpo, em algumas obras, em algumas situações, é denominada de aura. Daí se segue que pessoas há que, sem estarem em contato corporal, podem achar-se em contato pelos seus perispíritos e permutar a seu mau grado impressões e algumas vezes pensamentos por meio da intuição. Então a gente pode não estar, como diz aqui, em conjunto através do corpo, mas através das nossas irradiações do perispírito, nós podemos estar em contato e nos influenciando mutuamente. Daí vem, muitas vezes, quando duas pessoas são muito ligadas, pensarem a mesma coisa e dizerem a mesma coisa ao mesmo tempo, ou terem uma captar mais ou menos o que a outra está sentindo, que são as afinidades que são irradiadas através do perispírito e são sentidas por duas pessoas muito ligadas, muito afins. Então, a aura. Considerando-se toda célula em ação por unidade viva em conexão com a usina mental, a aura é claramente compreensível que todas as agregações celulares emitem radiações que constituem tecidos de força em torno dos corpos que as exteriorizam. Então, como todas nós somos constituídos por milhares de células, como o nosso corpo é todo constituído por milhares de células que se agregam, e juntamente com o nosso pensamento, o nosso raciocínio, essas células fazem com que sejam emitidas radiações que constituem o tal halo energético, que é um tecido de força que nos envolve, que é o que nós exteriorizamos daquilo que pensamos e sentimos. No homem, contudo, semelhante projeção surge profundamente enriquecida e modificada pelos fatores do pensamento contínuo que modelam, em derredor da personalidade, o conhecido corpo vital ou duplo etéreo, de algumas escolas espiritualistas, duplicata mais ou menos radiante da criatura. Esse tecido de força que é emanado do nosso perispírito, ele é totalmente influenciado pela nossa capacidade de raciocinar, pelos nossos pensamentos e que lhe dá uma personalidade diferente para cada pessoa. Nas reentrâncias e ligações sutis dessa túnica eletromagnética de que o homem se entraja, circula o pensamento, colorindo-a com as vibrações e imagens de que se constitui, aí exibindo em primeira mão as solicitações e os quadros que improvisa, antes de irradiá-los no rumo dos objetos e das metas que demanda. Então, essas nossas vibrações e imagens já denunciam, antes da gente demonstrar vontade ou alguma atitude relativamente a alguma coisa, esse sentimento já denuncia através da nossa aura. Antes da gente raciocinar que nós queremos aquilo, já estamos passando essa informação através da nossa aura. Então, nós somos denunciados. Então, a gente que não acha que os espíritos não sabem o que a gente está... se a gente ficar quietinho, não falar nada, eles sabem tudo, não precisa dizer. Está tudo ali escrito no nosso perispírito, na nossa aura. Se no físico a agitação da matéria primária pode ser instintiva, no plano da inteligência e da razão em que nos situamos, possuímos, na vontade, a válvula de controlo da nossa movimentação consciente, auxiliando-nos a dirigir a onda de nossa vida para a ascensão à luz ou para a descida às trevas. Então, o que nos move, o que controla essa movimentação da aura é a nossa vontade. Então, nós somos seres racionais e não podemos agir instintivamente. Então, nós conseguimos controlar aquilo que nós pensamos para não transmitir, não passar uma energia muito negativa, para controlar os nossos pensamentos e não atrair também influências que se afinizam com energias menos boas. Então, nós temos a capacidade, através da vontade, do nosso livre-arbítrio, do nosso raciocínio, nós temos a capacidade de controlar, se nós quisermos, o que nós emitimos através da nossa aura.
é só querermos. Aí temos, nessa conjugação de forças físico-químicas e mentais, a aura humana, peculiar a cada indivíduo, interpenetrando-o à maneira de campo ovoide, não obstante a feição irregular em que configura, valendo por espelho sensível em que todos os estados da alma se estampam, com sinais característicos e em que todas as ideias se evidenciam. Então, aqui, nesses pequenos trechos, a gente tem muitas informações. Então, às vezes, eu fico querendo não deixar escapar nada. Mas aqui, por exemplo, nós podemos retirar informações, como aqui diz, que é a maneira de campo ovoide, que geralmente o formato é mais oval, mas muitas vezes, na maior parte das vezes, ele tem uma feição mais irregular e não tão certinho, tão redondinho como mostra aqui nessas imagens. E é um espelho em que todos os estados da alma se estampam. Então, é mesmo como se fosse um espelho de tudo que nós pensamos e sentimos. E, por isso, todas as nossas ideias se evidenciam através das características da nossa aura. A aura atende à cromática variada, segundo a onda mental que emitimos, retratando-nos todos os pensamentos em cores e imagens que nos respondem aos objetivos e escolhas, enobrecedores ou deprimentes. Então, a história das cores, né, que todo mundo sabe que existem, que nós, dependendo do nosso estado de espírito, dos nossos pensamentos, nós emitimos cores diferentes na nossa aura. E isso realmente é evidenciado no livro Evolução em Dois Mundos, que tem cores variadas, dependendo da onda mental que nós emitimos e, como sempre, depende do nosso pensamento. E claro, as cores, depois eu até fiz aqui uma referência mais ou menos do que significa cada cor, apesar disso não ser tão importante e nem tão definitiva. Muitas vezes aparece uma cor verde, mas não quer dizer que seja exatamente aquilo que está dizendo ali, porque tem várias influências, mistura de cores e, como eu disse no início, também varia muito de minuto para minuto. Então, eu só pus mesmo para dar uma noção mais ou menos das cores. Novamente, no livro Obras Póstumas, ele fala, Allan Kardec refere sobre as cores e diz: no estado de emissão, o fluido perispirítico se apresenta sob a forma de feixes luminosos. Então, aqui ele também faz indiretamente uma referência a essa situação das cores. No estado ordinário, denota matizes diversos, conforme os indivíduos que o emitem. Ora vermelho fraco, ora azulado, ora acinzentado, qual ligeira bruma. As mais das vezes, espalha sobre os corpos circunjacentes uma coloração amarelada mais ou menos forte. Então, temos aqui, numa obra de Allan Kardec, também não fala diretamente de aura, mas refere essa situação das cores, que o nosso fluido perispirítico emana. No livro No Invisível, de Leon Denis, também fala sobre os eflúvios do corpo humano, que são luminosos, coloridos, de tonalidades diferentes, que os distinguem na obscuridade. As pessoas que têm a capacidade de ver essas emanações conseguem mesmo ver as cores na obscuridade. Certos médiuns os veem mesmo em plena luz, também na luz, a escapar-se das mãos dos magnetizadores. Analisados ao espectroscópio, a extensão das suas ondas tem sido determinadas segundo cada uma das cores. Esses eflúvios formam em torno de nós camadas concêntricas que constituem uma espécie de atmosfera fluídica. Então, nós somos o centro dessas emissões e, a partir daí, é que são medidas a dimensão desses eflúvios. E ele diz aqui que também as cores são tidas em conta na hora de fazer as medições e as análises. Aqui, sobre a leitura da aura. Tirei do livro Mediunidade. A leitura da aura é uma técnica de avaliação das condições espirituais das pessoas através da vidência.
Mas é ponto pacífico no espiritismo que a evidência não oferece nenhuma condição de segurança para servir de instrumento de pesquisa. Porque, como eu disse, é tudo muito relativo, não tira conclusões que nós podemos nos basear como corretas, sem analisar outros aspectos também. Quanto à aura, segundo as pesquisas atuais da efluviografia, através das câmaras Kirlian de fotografias, então essas câmaras elas detectam essas energias que nós não conseguimos ver, né, a olho nu. Então, através das fotos, como tem aí nas imagens, são vistas a aura até de objetos que tem a aura das pessoas que utilizaram. Eu vi anéis que tinham ali em volta da pessoa que utilizava, e até foi feita uma foto de uma folha que estava só pela metade e que foi visto mesmo a aura dela por inteiro. Então, muitos estudiosos se basearam nessas câmaras, mas, como nós vimos aqui nessa primeira frase, não tem assim tanta segurança de análise só através desse fator das câmaras. Revelam constantes variações, como diz ali. Essas variações correspondem aos vários estados emocionais da criatura, que podem alterar-se de uma maneira ou de outra pela simples tentativa de observá-las. Então, muitas vezes, só de saber que nós vamos ser observados, já muda ali toda a nossa vibração. Porque nós somos seres racionais e a gente já, mesmo sem querer, pensando, eu não vou me influenciar por tal coisa, a gente já está influenciado. Então, por isso também que não é uma fonte tão segura de análise. Não há, até o momento, nenhum meio científico de se verificar objetivamente os graus de percepção mediúnica ou o grau de espiritualidade de uma pessoa. Por isso, não podemos até, por um pouquinho de curiosidade, até querer saber como é a nossa aura, mas sabendo que não é nada que nós podemos basear a nossa vida, as nossas decisões em conta daquilo. Além disso, o vidente que examina a aura de alguém sofre as mesmas variações provenientes da instabilidade psiorgânicas e emocionais. Então, a própria pessoa que está examinando também tem variações, além da pessoa que está sendo observada, então é tudo variante. Então, não dá para confiar 100%. Sentimentos. Quanto aos sentimentos, vamos encontrar em A Gênese explicações sobre as qualidades dos fluidos espirituais, que também influenciam. Sendo esses fluidos o veículo do pensamento e podendo este modificar-lhes as propriedades, é evidente que eles devem achar-se impregnados das qualidades boas ou más dos pensamentos que os fazem vibrar, modificando-se pela pureza ou impureza dos sentimentos. Como já foi dito, os sentimentos influenciam todos os nossos fluidos. Sob o ponto de vista moral, os fluidos espirituais trazem o cunho dos sentimentos de ódio, inveja, de ciúme, de orgulho, de egoísmo, de violência, hipocrisia, bondade, etc. Pronto, todos os nossos sentimentos, sejam bons ou maus, vão sempre influenciar os nossos fluidos espirituais. Por isso é tão importante que nós tentemos fazer a nossa reforma íntima e controlando esses sentimentos. Aos poucos, é claro que não é de um dia para o outro, mas aos poucos vão deixar de influenciar quando formos deixando de sentir sentimentos inferiores, vão deixar de influenciar os nossos fluidos. Diante de tão claras explicações, não podemos deixar de levá-las em consideração para aceitar de forma pacífica a realidade da repercussão dos sentimentos na aura, influenciando-a positiva ou negativamente. Temos na Revista Espírita algo que corrobora isso. Segundo os pensamentos que dominam no encarnado, ele irradia raios impregnados desses mesmos pensamentos que os viciam ou os saneiam, fluidos realmente materiais, embora impalpáveis,
invisíveis para os olhos do corpo, mas perceptíveis para os sentidos espirituais e visíveis para os olhos da alma. Então, eles têm muito mais, aqui diz, fluidos realmente materiais, eles são muito mais materiais do que nós imaginamos, são muito mais potentes, têm muito mais influência sobre o nosso bem-estar, os nossos fluidos, do que nós imaginamos. Tanto é que nós, muitas vezes, quando sentimos alguma raiva, ou todos somos humanos, muitas vezes no nosso dia a dia nós sentimos raiva de alguém ou rancor. Muitas vezes, se aquele sentimento perdura, nós sentimos mesmo imediatamente uma angústia, né? Que nós dizemos, tô aqui, um aperto no estômago, uma coisa assim, que nós já sabemos logo que aquilo não está nos fazendo bem. Então, é mesmo imediato o efeito que faz no nosso corpo. A aura é resultante das emanações de todos os corpos sutis e reflete a complexidade do ser e o padrão vibratório em que vive. Tudo o que se pensa, sente, fala e faz gera energias próprias que compõem o campo áurico, o qual tem densidade, coloração e aspecto específicos em cada ser. Também varia constantemente, pois é vivo e dinâmico. Ao expressar uma emoção intensa, por exemplo, muda imediatamente de configuração, o que é mais ou menos um resuminho do que nós já fomos falando durante toda a palestra. Há seres mais sensíveis que percebem o campo áurico das pessoas e, estando ao lado delas, experimentam sensações agradáveis ou não, o que reflete a qualidade das emanações recebidas e a sintonia vibratória entre as auras. Então, nós estamos constantemente sendo influenciados pela aura das outras pessoas e influenciando também. Vai depender de nós captar energias boas ou não, dependendo da nossa sintonia. Se nós estamos em boa sintonia, a pessoa pode estar ao nosso lado e ter até uma energia negativa, mas se nós conseguirmos manter a nossa boa vibração, não vamos ser tão afetados pelas más energias que todos os dias nos envolvem. O campo áurico tem a propriedade de interagir com os campos de outras pessoas, seja por simpatia ou antagonismo. Assim como nós sentimos simpatia por muitas pessoas, também convivemos com pessoas que são antagônicas. E, às vezes nós somos obrigados a conviver com certos tipos de pessoas e temos que aprender a nos proteger para não sermos abalados pelas energias negativas. A aversão a determinados seres gera sintonia com a faixa vibratória que emana dos mesmos. Quando existem emoções negativas entre duas pessoas, sem que o saibam, unem-se em laços de desafeto que conectam suas auras. A ligação permanece até que, pelo amor, compreensão e perdão, decidam se libertar. Então, essa união de laços, ela só é efetuada quando existe, das duas partes, um sentimento negativo de desafeto. Se só existir de um lado e o outro, a outra pessoa não tenha nenhum rancor, nenhum sentimento negativo, ela não vai ser abalada. Isso só existe quando os dois sentem. Nós não somos sempre afetados. Se uma pessoa não gosta da gente, não quer dizer que a gente vai ser afetado pelas energias negativas dela. Se nós mantivermos a nossa paz, o amor que nós temos pelo próximo, estamos protegidos, enquanto conseguirmos manter esses sentimentos. Assim é que cada corpo em movimento, dos átomos às galáxias, possui um campo próprio de tensão e influência, constituído pela ondulação que produz. Então, as pessoas todas, como vimos, têm um campo de influência. Uns têm um campo maior, outros têm um campo menor, uns são mais influenciáveis que outros, e por isso nós temos que ter cuidado com os nossos pensamentos, porque mesmo nós andando dentro do comboio, mesmo que nós não falemos, não tenhamos contato com as pessoas, nós estamos sendo influenciados. Aqui tem o bonequinho que está ali influenciando um pouquinho cada um. Uns recebem mais essa influência, outros menos e pronto. Temos que... e a nossa influência positiva que nós temos, nós também temos que trabalhar para que essa energia positiva seja o mais propagada possível, que nós não guardemos só para nós e que exercitemos sempre o nosso amor,
esses sentimentos que nós aprendemos todas as semanas aqui no centro, de compaixão, de compreensão, de amor, influenciem o máximo de pessoas possíveis, para a gente poder ajudar nesse estresse que nós vivemos todos os dias, né, para melhorar um pouquinho o humor de todo mundo. Para mentalizarmos o que seja um campo de influência, figuremos-nos uma lâmpada vulgar. Toda a área de espaço clareada pelos fótons que arroja de si expressa o campo que lhe é próprio. Campo esse cuja influência diminui à medida que os fótons se distanciam do seu foco gerador, fragmentando-se ao infinito. Então, nós podemos ter a noção que, muitas vezes, se a lâmpada for muito forte, ela vai iluminar uma distância muito maior e vai ajudar muito mais pessoas. Assim como se a nossa energia for sempre bem preparada, bem alimentada com sentimentos positivos, ela vai conseguir iluminar muito mais pessoas no nosso dia a dia. Então, nós temos que fazer o possível para que a nossa luz seja bem forte, para iluminar uma distância maior. As auras interagem uma com as outras, como já estamos falando, de pessoa para pessoa. Acoplar significa ligar, juntar. Os acoplamentos dividem-se em duas categorias, simpáticos e antipáticos. Mas é mesmo a continuação disso, da influência dos campos áuricos, né, que nós estamos falando até agora. E que nós podemos ser influenciados através do positivo ou do negativo. Aqui eu até escolhi colocar essa parte porque fala das multidões, que é muito importante porque nós somos influenciados sem saber quando estamos, mesmo que sejam, a gente fala aqui de multidões, nós imaginamos muita gente, mas que sejam 4 pessoas, seja um grupo de 4 pessoas, nós podemos sair de casa com uma energia super positiva, de bem com a vida, com vontade de trabalhar, de fazer o bem, mas se nós chegamos no trabalho e vamos para aquele grupinho que está ali falando mal das pessoas, reclamando do trabalho, reclamando da vida, do marido, da comida, de tudo, a gente vai acabar se contagiando por aquilo, se nós não estivermos preparados, né, para enfrentar essas energias todas que nós somos submetidos. Então, multidões aqui não precisa ser assim 100 pessoas, né? Se for um grupinho que nós convivemos no trabalho, já é o suficiente para nos afetar. Então, se entre os elementos não predominar uma certa ordem de conduta, quase que certo irão surgir distúrbios, às vezes até violentos. Isso na situação mesmo de grandes multidões. Por tal situação, é que em qualquer movimentação de massa se torna comum eclodir distúrbios descontrolados. Por exemplo, nos estádios de futebol, basta um pequeno grupo dentro daquela multidão despertar rivalidade para que, como num rastilho de pólvora, o distúrbio se generalize. Às vezes, pessoas que estão ali no meio, que são completamente contra a violência, acabam se vendo numa situação que está ali no meio, mesmo que não concorde ou nunca tenha se visto numa situação dessa, acaba sendo contagiada, e até mesmo para se defender, mas pronto, a pessoa acaba sendo contagiada por aquela energia. E quando vê, já aconteceu, e uma situação má, por isso nós temos que nos proteger e evitar essas situações de contágio de energias negativas. Nos trabalhos de irradiação, quando todos os integrantes de uma equipe assistencial, sentados em grupo ou próximos uns dos outros, mantêm atitude de concentração e respeito ao que fazem, suas auras interligam-se, formando o que é chamado popularmente de corrente energética. Então, assim como no negativo, também no positivo, mesmo que sejam só 3 pessoas, já é o suficiente para formar uma corrente muito, muito forte, muito mais forte do que nós imaginamos, porque parece que multiplica mesmo as energias de cada um quando estão em conjuntos. Então, vamos falar um pouco sobre as características da aura. A aura humana é o retrato fiel da consciência do seu dono. Reflete sempre a imagem exata do indivíduo, que assim pode ser visto e identificado pelos clarividentes,
pelos desencarnados e até, em certos casos, pelos animais que tanto podem simpatizar ou se assustar com a presença aparentemente inofensiva de uma pessoa. Então, nós sabemos que os animais têm assim, uma sensibilidade diferente, eles também detectam mais essas energias que nós passamos. A dimensão. Cada um de nós tem, pois, o seu fluido próprio que o envolve e acompanha em todos os movimentos. É muito variável a extensão da irradiação dessas atmosferas individuais. Achando-se o espírito em estado de absoluto repouso, pode essa irradiação ficar circunscrita nos limites de alguns passos, mas, atuando à vontade, pode alcançar distâncias infinitas. Então, se nós estivermos em repouso, fica menor a extensão da nossa irradiação. Mas se nós quisermos, através da vontade, como disse no início, que é o comando dessa situação toda, a nossa vontade é capaz de irradiar para distâncias infinitas a nossa energia. A vontade como que dilata o fluido, do mesmo modo que o calor dilata os gases. Pode-se, por conseguinte, dizer que cada indivíduo é centro de uma onda fluídica, cuja extensão se acha em relação com a força de vontade. Do mesmo modo que cada ponto vibrante é centro de uma onda sonora, cuja extensão está na razão propulsora do fluido. Então, a mesma comparação que fizeram com a luz, a influência, né, que tem a luz, é como se fosse também uma onda sonora. Quanto mais alto, mais longe chega. E quanto maior a nossa vontade, mais longe chega também a nossa energia. Por isso, quando nós queremos enviar boas energias para alguém, nós podemos fazer, não precisamos estar do lado delas. Podemos fazer da nossa casa, e se tivermos então em grupo, melhor ainda, que, como vimos, multiplica a força dessas energias. Todos os corpos emitem ondulações, desde que sofram agitação ou que a produzam. E as ondas respectivas podem ser medidas pelo comprimento que lhes é característico, dependendo desse comprimento do emissor que as difunde. Aqui também uma outra comparação, como a queda de um grânulo de chumbo sobre a face de um lago vai fazer ondas pequenininhas. Se for uma pedra grande, vai fazer ondas enormes. Então, isso é uma comparação também com a nossa vontade de emitir esses fluidos. Mais ou menos a distância a dimensão da nossa aura. Se é uma pessoa comum, pronto, uma evolução. Uma pessoa que não estuda a mediunidade, que não desenvolve a mediunidade, uma pessoa comum tem mais ou menos 10 centímetros além da superfície do corpo físico. Se for uma pessoa mais espiritualizada, já é um pouquinho maior. Isso tudo, pronto, não é nada, é sempre relativo, mas é só para termos uma noção da diferença da dimensão das auras. Quanto mais evoluída, vai aumentando mais a capacidade de expandir essas energias. A aparência. Sua aparência, que pode ser classificada pela intensidade da sua luminosidade e pela coloração, revela as seguintes características que são reflexos do que esteja transcorrendo com a pessoa. Quando está mais apagada, a pessoa está perturbada, retraída, enferma ou é antipática. Antipática aqui, no caso, é quando não tem simpatia pela outra pessoa que está perto ou está numa situação que ela não se identifica, que ela não está se sentindo bem. Quando é mais brilhante, a pessoa está calma, sadia, agradável ou é uma pessoa mais envolvente. Então, aqui nós vemos que a aparência pode ser medida através da luminosidade e das cores. Quanto mais brilhante, melhor. E as cores também, cada uma tem uma interpretação. A idade também é um fator que influencia. Na variação da intensidade luminosa e da coloração também influi a idade física do indivíduo. Obviamente, uma pessoa idosa, mesmo que sendo simpática, calma e envolvente, poderá não apresentar uma aura tão radiante como seria de se esperar. Outros sim, como complemento de informação, a aura da saúde é vigorosa e agradável de ser vista, quando é uma pessoa saudável. A aura do enfermo é apagada e pouco definida em seu contorno. Aqui alguns exemplos. Nos psicopatas, apresentam-se especialmente confusas, tanto no contorno como na coloração. Assim, nós podemos ver que varia mesmo pelo estado de saúde das pessoas.
A coloração. Conforme dito, a aura retrata a expressão do pensamento. E essa retratação se traduz na forma, na intensidade e também na coloração. De um modo geral, as cores que a aura apresenta têm os seguintes significados. Eu vou passar assim mais ou menos rápido. O azul, sentimento religioso, devoção, afeição. O verde é simpatia, o amarelo, intelectualidade. Laranja, orgulho, ambição. Rosa, amor sem egoísmo. Cinza, depressão e medo. Castanho, ciúmes, egoísmo e avareza. Vermelho, cólera, irritabilidade e sensualidade. E o preto, malícia, ódio e maldade. Pronto, são definições tabeladas, assim, né? Mas que tem que ser, obviamente, porque todas essas cores têm variações. Pode ser um verde mais claro, um verde mais escuro, misturado com outras cores, e isso tudo tem sempre variações. É sempre polêmico afirmar algo com relação às cores, visto que as cores não são estáticas, possuem nuances, transformações, formas, brilho e tonalidades, além de combinações com outras cores. Dizer que a presença de uma cor é negativa ou positiva não deve ser assim interpretado por aquele que se diz espírita. Porque quando nós vamos em outros lugares, eles fazem ali a análise certinha, dizem que significa isso, que significa aquilo, que a gente tem que fazer isso e aquilo, mas no espiritismo nós não fazemos esse tipo de análise. Assim, no caso de um vermelho, a significação pode ser tanto de liderança como de cólera, que é só um exemplo da variação do vermelho, não significa que seja sempre mal, pode ser uma outra interpretação. A textura ou consistência da aura também faz parte da sua linguagem demonstrativa dos reais sentimentos que naquele momento evoluam da pessoa. Pode ser assim, mais ou menos esses tipos todos. Tipo 1, que é uma consciência física voltada mais para a malícia ou para a revolta, as pessoas mais conturbadas, perturbadas, têm assim uma aura mais dinâmica, que não é tão estática, não passa aquela ideia de paz, né? de tranquilidade. Aqui temos outro tipo, que é uma consciência física voltada para as questões meramente materiais. Ainda não é uma pessoa tão espiritualizada, não está num momento muito espiritualizado da vida. Aqui já é uma pessoa mais espiritualizada, que já tenta evoluir moralmente e já está mais estabilizada e calma, tranquila. Aqui já tá a aura já está se ligando mais à espiritualidade superior. E aqui essa última também refere essa cor rosa e azul, que já é uma pessoa mais evoluída superiormente. Purificação da aura. O amor, aqui é mais ou menos como nós podemos manter sempre a nossa aura purificada e sem receber influências negativas. O amor, como expressão divina, inunda o ser humano de energias superiores e luminosas. As ações no bem geram e dinamizam energias protetoras e fortalecedoras do campo de energia humano. Quando se está próximo de um ser espiritualizado e se tem sensibilidade e pureza para percebê-lo, sente-se grande bem-estar e enlevo, graças às emanações poderosas da aura dessa alma elevada. Então nós temos que exercitar o amor, a caridade e todos os sentimentos positivos para deixar a nossa aura sempre o mais purificada possível e conseguirmos sintonizar com os seres mais evoluídos, com os espíritos mais evoluídos, que também vão nos ajudar sempre, que vão enviar as influências positivas a manter essa paz de espírito. Os espíritos desencarnados, suficientemente lúcidos, ao se aproximarem de nós para a leitura do nosso campo áurico, facilmente reconhecem os nossos hábitos, preferências, vícios e tendências. Então, se nós conseguirmos manter essa purificação, os espíritos que são inferiores, que vêm em busca de satisfação de vícios e de sentimentos negativos, não vão se aproximar de nós, vão chegar, vão ver que aqui daqui eles não conseguem nada, vão logo embora. Então, nós temos que tentar fazer sempre o possível para não deixar nenhuma brechinha. É claro que nós, como já disse, nós somos humanos, muitas vezes sentimos alguns sentimentos mais inferiores, mas temos que lutar para que isso aconteça o menos possível e que nós consigamos superar esses sentimentos o mais rápido possível, sem guardar nenhum rancor. Os sentimentos e ideias
palavras e atos são recursos íntimos de transformação e purificação da nossa esfera vibratória, de conformidade com a direção que lhes imprimimos. Então, através até das nossas palavras, as palavras que nós dizemos estão sempre influenciando os nossos fluidos. E nós temos que ter cuidado também com aquilo que dizemos, mesmo que não seja sentido, porque às vezes nós dizemos coisas só por dizer, e isso mesmo sem sentir, nós estamos exteriorizando certo tipo de coisas. Quando nós revivemos situações negativas que já passaram muito tempo, tem pessoas que gostam muito de contar histórias tristes, e isso tudo sempre é como se nós revivêssemos aquela situação e nos põe para baixo, abre sempre um espaço para as energias negativas se apoderarem do nosso pensamento. Então, enriqueçamos-nos, pois, de luz, amealhando experiências santificantes pelo estudo dignamente conduzido e pela bondade construtivamente praticada. Apenas dessa forma, regeneraremos o manancial irradiante do nosso espírito diante do passado, habilitando-nos para a grandeza do futuro. Então, vamos fazer o esforço, o máximo que nós conseguirmos, para enriquecer sempre os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, porque isso só traz benefícios para nós e para os outros que estão à nossa volta. E quanto mais rica e quanto mais poderosa e evoluída seja a nossa aura, a nossa irradiação, mais longe vai as nossas energias e mais pessoas nós podemos ajudar. Então, é isso. Já chegamos ao fim da palestra. Espero que tenham gostado.